diretamente de Figueiró dos Vinhos. Juntou-se agora Ricardo Ribeiro da Aspro Civil. Tínhamos um espectador em linha a falar do facto de todos os anos, por esta altura, estarmos a falar de incêndios. Desta vez não há comparação possível àquilo que aconteceu no passado recente. Estamos a falar de uma tragédia de 62 mortes que atinge milhares de pessoas. Portanto, será desta vez que se vai fazer o que não se fez até agora? Bom, eu espero que sim, embora a situação é a mesma do ano passado. As consequências é que este ano foram muito mais graves, porque a motivação e a razão pela qual as coisas acontecem é que nós, em vez de falarmos em combate, temos que começar a falar em prevenção. E a própria Aspro Civil tem vindo ao longo dos anos a sugerir que, além das equipas de combate a incêndios florestais, e eu, enquanto comandante de bombeiros, também acho que elas devem existir e devem ser melhoradas, otimizadas, etc., temos que começar a pensar, e temos feito algumas propostas no sentido de criar equipas de prevenção de incêndios florestais, que deveriam, num contexto envolvendo a sociedade civil, nomeadamente as universidades, as escolas, as próprias instituições operacionais, os serviços de proteção civil, as comissões municipais de defesa da floresta contra incêndios, portanto, tudo isso. Pôr as pessoas a olhar de frente para os incêndios e não de costas voltadas? As pessoas e as instituições, porque, repare, nós este é um assunto que nós descuramos, que é um dos problemas mais graves do país, e é um assunto que parece que não é um dos problemas mais graves? É o risco que nós estamos expostos em Portugal com maior intensidade do risco no contexto técnico. No entanto, há aqui alguma questão que nós temos que disse bem. Isto é um problema que não é só das instituições, é um problema também de cada cidadão. Repara, a questão da limpeza das matas nos 50 metros à volta das casas é uma questão que qualquer pessoa pode e deve e é obrigada a fazer. As instituições, por outro lado, podem fiscalizar, devem fazer as limpezas coercivamente e multar. A propósito do que está a dizer, deixe-me só dizer, numa das aldeias onde mais pessoas morreram, de onde eram as pessoas, em Nudeirinho, há uma casa que não tinha mata nenhuma à volta, que abrigou várias pessoas. Não sei como é que estaria o resto daquele lugar, mas de facto era uma construção mais sólida, não rodeada de matagal. Temos matagal a mais. E é importante explicar às pessoas isto. Quando nós, técnicos, falamos em limpeza, não é cortar tudo. O que se pretende é que se retire o combustível fino, o mato fino, que assim é que provoca as ignições e aumenta a capacidade de evolução do próprio incêndio e a intensidade. E o tipo de floresta que temos não contribui também para isso? Da variedade das espécies não estar tão variada e ser mais concentrada? Ainda agora eu falava justamente disso aqui nesta zona, e nestas zonas todas afetadas, nestes concelhos, há uma massa enorme de eucaliptos, claro. Não há outras espécies com tanta intensidade, ou pelo menos com alguma, como sobreiros, ou como azinheiras, ou como o carvalho, que se calhar não tem uma combustão tão fácil como uma folha de eucalipto. É a questão da gestão florestal que nós, cá em Portugal, também ainda não aprendemos a fazer corretamente. Porque, por exemplo, quando nós dizemos assim, é preciso aceiros para fazer a compartimentação da floresta e permitir a mobilidade dos meios de combate a incêndios. Isso é importante e é fundamental que exista. Mas nós depois, também no contexto da floresta, podemos cruzar ao longo do manto florestal várias espécies que permitam também atrasar a progressão do incêndio por menos combustibilidade do que se for tudo o eucalipto ou até o pinheiro, porque o pinheiro também é uma espécie que arde bem. Portanto, de qualquer maneira, a alteração, o desordenamento da floresta, a falta de organização da floresta e a própria alteração das novas plantações, e repare que em Portugal é o país que chega a arder 50% da área total da União Europeia em 2013, e a média anual anda não nos bastou. Estamos 4 horas depois porque, aqui repare, neste local a falar desta situação. Uma das questões que eu tratei na minha tese de doutoramento foi exatamente isso. Portanto, há um arder de percentualmente no contexto europeu, sempre muito perto dos 35%, 40%, sendo que há anos que arde mais de 50% da área total da União Europeia. E, por outro lado, somos o país que tem reflorestação negativa. Isto vai ter impacto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que reflorestamos menos do que se perde.
isto vai ter um impacto daqui a 20 ou 30 anos ao nível da qualidade das pessoas. E pior, quando reflorestamos, não reflorestamos corretamente. Substituímos as espécies autóctones, por exemplo, por eucalipto e outras espécies. E, portanto, há aqui que olhar desta vez, e eu penso que o senhor Primeiro-Ministro há uns meses atrás disse bem, que era necessário fazer a reformulação da floresta, a questão do levantamento cadastral, mas em especial é muito importante que cada um de nós, cada um dos telespectadores perceba que todo este processo de cultura de segurança e de prevenção e combate aos incêndios começa em nós. As prioridades são estas agora, mas há questões que se levantam, por isso estamos aqui neste Opinião Pública e contamos com a sua participação. Tem os números de telefone à disposição. Continuo aqui com os meus convidados. António Sousa Macedo, toda esta área ardida, a partir daqui, como é que se deve olhar para estes terrenos? Sim, vamos pensar nela, mas deixe-me dar um ponto atrás, porque corroborando aqui um bocadinho com o que o Ricardo dizia há bocado na última intervenção, e que eu não entrei, dizer que não me parece muito, e da sua questão, não me parece muito, que é um assunto que tem sido falado, não me parece muito ser uma questão de espécies florestais, o que está aqui em causa. Até porque eu já assisti, tenho bem presente os fogos de 2003, as zonas abertas, chamado montado, sobreiros, a arderem, em spot. Portanto, não há espécies que ardam um bocadinho mais que outras. Até diria que, mas isso significa que temos uma floresta bem ordenada? É isso que está a dizer? O que significa é isto que eu queria lhe dizer, que é, mais do que mais floresta, preocupa muito a qualidade da floresta que temos. E olhando para a qualidade da floresta que temos, eu assisto, do ponto de vista técnico, a más práticas florestais e a uma necessidade de intervenção nessa floresta, melhorar a floresta que temos. Que más práticas? E o melhorar a floresta que temos não só introduz resiliência, como introduz depois a compensação de que a floresta compensa. A floresta tem que ser economicamente viável, a floresta tem que se pagar, a floresta tem que criar riqueza. E só criando essa riqueza é que eu acho que se cria as condições para criar depois a resiliência. Há de reparar aquilo que é muito importante para muita gente e que está cuidado, não diga que não arde, porque o fogo faz parte do nosso ecossistema e, portanto, vai arder sempre. Fenómenos destes são fenómenos extraordinários e muito especiais, mas era um bocadinho esta mensagem de que vale a pena, mais do que mais floresta, gerirmos a floresta que temos, acho absolutamente necessário e eu acho que isso é compensador. Mas quando fala da riqueza da floresta e nós vemos nas últimas décadas o crescimento que o eucalipto teve, a ligação com as empresas mas o eucalipto de também celulose, tem essa importância, não vemos esse investimento noutro tipo de floresta. Não, isso é que eu tenho pena. É dessa riqueza. Então tenho... tem pena de não haver investimento noutras espécies. E nessa também, porque vou dizer que também há muitas áreas do eucalipto, ainda hoje passei aqui, em que eu acho que estão semi-abandonadas. Há muita área florestal do eucalipto. Pode dar exemplos daquilo que são as más práticas? Olha, mais práticas, quer dizer, são, por exemplo, excessos de densidades, excessos de falta de controle de mato. Mais uma vez lhe digo, nós temos até um edifício bastante rico e complexo e existente. É aquilo que eu disse na minha primeira intervenção. Falta pôr em prática. E eu diria aí, e acho que é central, o conhecimento, o saber, temos-lo em Portugal, e os engenheiros são centrais. Custa-me imenso, e é nessa qualidade que estou aqui a assistir, em que faço parte de uma profissão que está em vias de extinção. Nem imagina a quantidade de alunos que acedem às universidades portuguesas no curso de Engenharia Florestal. Eu diria que daqui a uns anos, numa riqueza que é importantíssima para o país, representa 4% da produção do PIB nacional. Temos a sorte de ter uma floresta com uma indústria, quer no sobreiro, quer também no eucalipto, quer no pinho, com capacidade e de excelência. E não se percebe que isto acontece. A escola também deveria inserir mais a floresta e não passar por lá, porque a escola passa por lá nos programas escolares. Fala-se da floresta, mas não se detém o conhecimento pormenorizado. Eu diria que o conhecimento há de reparar que todos, eu vejo isso na minha família, peço desculpa aos meus irmãos, todos sabem um bocadinho de floresta, toda a gente opina sobre tudo e diz grandes asneiras, deixe-me dizer. E portanto eu acho que o conhecimento é central. Quer na parte da lógica florestal, do ornamento e da... Essa é a minha tónica, insisto nela. Muito obrigada também. Ricardo Ribeiro, uma última nota também. Eu gostava só de dar aqui 2 ou 3 notas e para falar no dispositivo, porque tenho também ouvido algumas asneiras e tenho também ouvido algumas críticas infundadas e outras críticas construtivas. Mas do ponto de vista do combate a incêndios, que é disso que agora passamos a falar, há quatro questões centrais. A primeira delas devia de ser e tem de passar a ser a prevenção. A segunda, os meios.
a terceira, o ataque inicial, e a quarta, por esta ordem, o ataque ampliado. E o que nós nos preocupamos sempre é combate e ataque ampliado. Portanto, falta as outras dimensões duas. do problema. É verdade que nos últimos anos houve uma evolução positiva ao nível do ataque inicial, não há dúvida nenhuma, e isso fez com que houvesse uma resposta melhor. Agora, o que eu não posso ter é floresta desordenada, falta de limpeza, mais ignições, ataque ampliado que tem que crescer mais, ataque inicial que tem que crescer mais e ataque ampliado, que, por exemplo, nesta altura ainda não está disponível porque não estamos na fase chave. Portanto, não podemos estar a descurar essas áreas, ou seja, há uma necessidade de investimento nessas áreas todas que acabou de referir. Temos só introduzir isto. Nós vemos muitas vezes o que os bombeiros estão a fazer, e não tem outra alternativa, se calhar, é defender casas e pessoas. Os bombeiros não estão a defender a floresta. Mas isto não é de mérito para os bombeiros, porque há um enorme valor naqueles esforços. Primeiro estão as pessoas e as casas, mas há aqui que pensar no sistema onde ele tem que ter, se calhar, tem que ser bicéfalo, isto é, tem que haver, de facto, uma orientação para a defesa das pessoas e das casas, primordial, não vou dizer, mas tem que haver depois uma estrutura, se calhar, mais profissional. Eu diria que isto a olhar para a floresta. Está no Plano Nacional de Defesa da Floresta. Pois está, é preciso pôr mais em prática. 10 segundos. Isto para dizer o quê? Que ontem estavam cerca de 2.000 homens em combate de incêndios no país todo, com mais de 550 veículos. Portanto, o problema do combate, o dispositivo respondeu e agiu. O problema é que a grandeza do risco de incêndio é muito maior. É um combate desigual.